Olá, meu nome é Ana Cláudia e esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje estarei respondendo o desafio quão bem você conhece os seus livros. Então, vamos começar? Eu vi esse desafio no canal da Kabuki e eu vou deixar o link dela e de quem criou aqui embaixo para vocês conferirem. E eu soltei uma foto no Instagram pedindo pares de números para vocês para eu estar respondendo esse desafio. Ele consiste em 26 perguntas e os livros são escolhidos utilizando esses números que vocês deixaram lá. O primeiro número corresponde a um nicho da estante. Na minha estante, esse é o nicho 1, nicho 2, 3 e assim por diante. E o segundo número é para escolher o livro dentro desse nicho. Se o número for maior que a quantidade de livros na estante ou de nicho, eu volto no começo, continuando a contagem. E vamos ver se eu realmente conheço meus livros. Para todos os livros que tiverem post, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Bora começar! Para a primeira pergunta, o número foi 1613. E o livro selecionado foi A Arma Escarlate, da Renata Ventura. E sem espiar, eu devo dizer sobre o que é esse livro. Em uma entrevista perguntaram para J.K. Rowling se ela tinha intenção de escrever sobre as outras escolas. Ela disse que não, e que as pessoas poderiam dar asas e imaginação. Tendo esse aval, a Renata Ventura resolveu contar como seria a escola de magia e bruxaria aqui no Brasil. A história da Renata se passa em 1997, e aqui a gente vai ter uma menção, então, ao finalzinho de O Enigma do Príncipe, aos eventos finais de Enigma do Príncipe. E o nosso personagem principal é o Hugo, e aqui a gente vai acompanhar ele descobrindo que é um bruxo e indo estudar nessa escola. A Renata ela vai fazer várias críticas. Já saiu o segundo volume dessa série, que é o Comissão de Chapeleira. Eu já tenho, quero muito continuar a leitura. E esse ano saiu o terceiro volume, que é O Senhor do Tempo, o Dono do Tempo, algo assim, e eu também quero, mas esse eu ainda não adquiri. Gostei muito da forma como a Renata introduz elementos da cultura brasileira nas suas histórias. Tem alguns pontos na história que não me agradaram tanto, mas eu pretendo dar continuidade e ver como que essas histórias se desenrolam. Para a segunda pergunta, o número é 2 e 4. E o livro dessa coordenada é Ecos, Tapão Munhoz, muito maravilhoso, sensacional. E sem espiar, eu devo dizer qual é o gênero do livro. Pela capa, já dá para saber a vibe do livro, que é fantasia. E é um livro simplesmente maravilhoso. Ele é um livro até meio complexo de você explicar a sinopse, mas já tem vídeo sobre ele. E esse é um dos meus chuchuzinhos, dos meus amores. Simplesmente gostei muito dessa narrativa, gostei muito dessa história. E eu super recomendo. Para a terceira pergunta foi o número 15 e 7. E o livro é Orgulho e Preconceito. E sem espiar, eu devo dizer o que tem na capa. Parece muito um bujo, com aqueles recortes. Então a gente tem as fotos dessas mulheres recortadas. E no lugar do rosto a gente tem umas rosas. Então a gente tem um recorte da silhueta dela, como se fosse uma fotografia recortada mesmo. Aqui também. E no lugar do rosto a gente tem algumas rosas. E aqui a gente vai acompanhar a família Bennet. E eu simplesmente amei muito esse livro. Já tem vídeo sobre ele. E é um livro com uma carga de crítica social maravilhosa. Eu super recomendo. Se você ainda não leu, vá ler agora. Porque é um livro simplesmente maravilhoso. E para a quarta pergunta foi o 917. E eu devo responder qual é o nome do personagem principal. Acho que até quem nunca leu esse livro consegue dizer quem é o personagem principal dessa história, né? Acho que tá no título, não? Harry Potter. Gente, essa daqui é uma série que é um amorzinho meu. Simplesmente amo muito essa série. E essas artes dessa capa eu simplesmente sou apaixonada. Não resisti, eu já tenho edição em português. E agora eu tô fazendo uma coleção das edições ilustradas. Mas eu não resisti a essas edições da Escolástica, que é a edição americana, simplesmente maravilhosas. Eu acho que as únicas edições que são tão bonitas quanto essas, em português, são as edições ilustradas. E para a quinta pergunta, o número é 111. E o da Veda, por favor, cuide da mamãe, que é um livro sul-coreano. E eu simplesmente acho esse livro fantástico. E aqui a gente tem a Park Sun-hyo. Ela acaba se perdendo do marido na estação de metrô, quando ela tá indo para Seul, quando ela tá indo comemorar o aniversário dela e do marido na casa dos filhos. E a gente vai acompanhar a busca da família por ela. E eu devo dizer, sem olhar, o nome de um dos personagens secundários. Que é o personagem principal aqui? Eu creio que seja a mamãe, que é a Park Sun-hyo. Mas um dos... Gente, eu não lembro o nome dos filhos. Isso é tudo coreano. Não lembro. Não faço a menor ideia. Eu acho linda essa capa, maravilhosa. Mas... branco total. Só lembro o nome da mãe, que é a Park Sun-hyo. Dos filhos, ou do marido, não faço ideia. Yongshu é o nome de um dos filhos mais velhos. Shin-hong também. Cara, não ia ter como lembrar. Eu não sei nem como que eu lembro o nome dessa mãe, que é a Park Sun-hyo. Acho que é de tanto indicar esse livro, eu acabei decorando o nome dela, só isso, mas dos filhos é meio que impossível.
Para a próxima pergunta, o número é 24 e 11. E o livro é a Nossa Música. E sem olhar, eu devo dizer quantas páginas ele tem. E eu tenho uma margem de erro de 35 páginas para mais ou para menos. Sei lá, tem cara de ter o quê? Umas 320? 320? Vamos lá? Passei longe. Ele tem 366. Adivinhar a quantidade de página é osso, porque a gente tem a gramatura do papel que influencia bastante. E eu não faço a menor ideia sobre o que é esse livro. Eu sei que é da autora de Uma Curva no Tempo. Não faço a menor ideia, eu não gosto de ler sinopse, mas ele estava baratinho no americano, eu acabei comprando. O próximo número é o 519 e o livro é O Outro Cão que Guarda as Estrelas, que é o mangá. Ele é sequência do Cão que Guarda as Estrelas. E sem olhar, eu devo dizer que nota que eu dei pra leitura. Se eu não me engano, foi 4 estrelas. Se eu não estou enganada, foi 4 ou 5 estrelas. Foi uma leitura maravilhosa, extremamente emocionante. Gostei muito, mas eu não sei se foi 5 estrelas. Vou fechar em 4. Pois é, mas eu acabei dando 5 estrelas, tanto pro primeiro como no segundo volume. Mas é uma leitura, assim, maravilhosa, simplesmente incrível. E eu assisti o filme também, simplesmente, muito, muito bom. Maravilhoso. O próximo número é o 37 e 7. E o livro da vez é o Primo Basílio. E eu devo dizer onde que esse livro se passa. É Lisboa, Portugal. E aqui a gente vai ter o Basílio e a Luísa, que são primos. A Luísa é casada com um engenheiro. Tem um casamento feliz. Um pouco humor, na verdade. Ela acaba tendo um relacionamento com o seu primo. E, tipo, simplesmente sensacional. Mas vai preparado pra passar raiva, pra querer esfregar a cara de alguém no asfalto. Porque essa tem essa capacidade de deixar você fulo de ódio. O outro número é 3216 e cai no volume 8 de Fullmetal Alchemist. E eu devo dizer, sem olhar o nome dos pais. É bem complicado porque a mãe deles, ela morreu. Eles eram bem crianças, foi por isso que começou toda a história. E o pai era um alquimista e deitou o cabelo, acabou abandonando a família, então não sei. O próximo número é 8 e 16 e caiu no primeiro volume das Brumas de Avalon. E eu, sem olhar, devo dizer qual que é a cor predominante na capa. Ele é um cinza meio azulado e aí a gente tem a Morgana num cavalo, empunhando a Excalibur. E eu acho uma capa feia pra caramba. Então é um cinza meio azulado, né? Um cinza, cinzentado. E aí a gente tem a Morgana com a Excalibur, né? Montada em um cavalo, mas essa capa é feia pacas. Vou combinar, né? E aqui a gente vai ter a história do rei Arthur, contada pela visão das mulheres que estavam envolvidas na história. A sua irmã Morgana, a mãe dele, a esposa, a Guinevere. Então é bem interessante. E o próximo número é o 313. Caiu em A Bela Fera, ao redor do globo, e eu devo dizer se os capítulos são numerados ou não. Aqui a gente vai ter 3 contos que representam a história da Bela e a Fera. A gente tem o da Europa, que é o tradicional. A gente tem o da Ásia, que tem boas diferenças. E o da América do Sul, que também tem algumas diferenças. Se eu não me engano, eles não estão em capítulos. Eles são contos bem curtinhos. Como eu disse, Bela e a Fera, origem na França, quem que adaptou. E assim que a gente tem a história. É bem interessante. Bela e a Fera é uma das minhas princesas favoritas. Se não a favorita. Então eu estou colecionando os livros que trazem a Bela e a Fera. Ou recontos dessa história. O outro número é o 418. Caiu na Sociedade do Anel. E eu devo dizer se tem algum prêmio na capa. Se eu não me engano, não tem. Não tem. É só o título mesmo. Eu simplesmente gostei muito da leitura de Senhor dos Anéis. É maravilhosa. O próximo número é 14 e 20. E o selecionado foi a edição ilustrada de Inferno. E eu devo dizer se na capa tem alguma escrita de algum autor. Se não me engano, tem uma frase do mesmo autor de Código da Vinci. E tem o selinho que é a edição ilustrada. Como eu falei, tem o autor de Código da Vinci e o selinho que é a edição ilustrada e a sinopse atrás. Essas edições do livro do Dan Brown são maravilhosas. Eu acho lindíssima essa capa, uma das minhas preferidas. E aqui a gente vai ter o professor Raptor Langdon e ele acorda no hospital. As coisas ficam realmente confusas para ele quando ele percebe que ele não tem lembrança dos últimos 2 dias. E ao contrário do que ele imagina, ele não está nos Estados Unidos. E para completar, uma mulher entra no hospital querendo matar ele. O que será que ele aprontou? Esse pra mim é um dos melhores do Dan Brown. É um dos livros dele que eu mais gosto. Achei a trama bem intrincada, todos os argumentos bastante válidos e um desfecho realmente impressionante. Então, se você ainda não conferiu, vale super a pena. E o próximo número é o 13 e o 21. E o livro é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. E sem olhar, eu devo dizer que tem alguma coisa na contracapa. Se não me engano, tem frases de alguns jornais indicando o livro. Eu não lembro se tem a sinopse. Pois é, tem a sinopse e ainda tem a frase. Alegria! Errei. Aqui temos uma pequena sinopse, indicando que é texto integral, quem que é o tradutor, que é o André Teles e o Rodrigo Lacerda. Tradução vencedora do prêmio Jabuti, então eu tive que fazer a propaganda, não é mesmo?
E aí outra obra do autor que eles têm, que é Os Três Mosqueteiros, que eu quero muito ler. Esse livro aqui, então, a gente vai acompanhar um dos personagens mais escorpianos da literatura, que é o Edmond Dantès. Já que escorpianos costumam ser de boas, mas não pisa no calo deles que o bicho vai pegar pro seu lado. E é isso que acontece, e um grupo de pessoas que sente certa inveja da sorte do Edmond resolve se juntar e traí-lo, acusando ele de traição à coroa de forma injusta. E devido a essa traição ele é condenado à prisão no Castelo d'If, mas ele consegue fugir e vai se vingar de todo mundo. Então é um excelente livro, um livro maravilhoso. É gorducho, mas vai com fé, foco e chega lá, porque é o final simplesmente sensacional. E o próximo número é o 39 e 18. E o livro é Vocação para o Mal, do Robert Galbraith, que na verdade é a J.K. Rowling, né? Que é o terceiro livro da história do Cobra Strike, que a gente tem chamado do Cuco e o Bicho da Seda. Quarto volume, que é o Branco Letal, já saiu, eu quero muito ler, porque eu estou amando a escrita da J.K. Rowling. Nesse gênero policial, eu estou gostando muito e eu quero muito saber o que acontece naquele casamento, pelo amor de Deus. E sem olhar, eu devo dizer se tem a foto da autora aqui. Eu creio que sim. Vamos dar uma olhadinha. Não tem. Nós temos a foto dos dois primeiros volumes, mas a foto da autora não tem. Né, cabeção? Eu já poderia ter percebido isso, né? Porque ela tá com um pseudônimo. Mas fazer o quê? Mais um erro. Tá vendo bem. Mas foi só ladeira abaixo, né? Depois de umas perguntas pra cá, foi só ladeira abaixo. Tudo bem, não é mesmo? E o próximo número é o 2713. E o livro foi Um Homem Morto a Pontapés, do Pablo Palácio. E eu devo dizer, sem olhar, se é um pseudônimo ou não. O livro anterior eu tinha certeza que era um pseudônimo. Eu andei pesquisando sobre esse livro porque ele está no projeto Lendo o Mundo. Eu creio que não seja um pseudônimo. Agora vamos conferir. Não é o nome completo dele, mas não é um pseudônimo. Só é a redução do nome dele. E vai apresentar o Equador no projeto Lendo o Mundo. Então, estou bastante curiosa para a leitura. E o outro número é 2214. E eu devo dizer se foi escrito em primeira ou terceira pessoa. É primeira pessoa. Esse livro é uma autobiografia da Jane Hawking. Então ela vai contar como que foi o casamento dela com o Stephen Hawking. É narrado em primeira pessoa por ela, pela Jane Hawking. Então aqui a gente vai ter uma outra visão da pessoa do Stephen, né? Como que ele era como marido, pai. Digamos assim, ele não era uma pessoa muito legal de se conviver não, tá bom? E gerou um filme que é bem diferente, tá? Ele tá menos babaca no filme. Ele não era uma pessoa muito legal. Eles não tiveram um fim de relacionamento muito saudável. Mas depois a situação se amenizou, eles voltaram a tabular a amizade. Mas o final do relacionamento deles não foi muito legal não, tá? O outro número é o 726. E o selecionado foi o filme The Wizard. E eu devo dizer, sem olhar, se tem alguma figura, algum gráfico. Então essa pergunta aqui vai ser bem fácil de responder. Sim, com certeza absoluta. A gente tem vários croquis, bolsos de cenas. Que esse livro ele vai falar sobre a criação dos filmes de Harry Potter. Então aqui a gente tem várias figuras do processo de criação artística mesmo. Dos designs, então é maravilhoso esse livro. Eu já fiz um post mostrando em detalhes e é simplesmente vale muito a pena. O outro número é o 7 e 6. E o livro selecionado foi o livro dos artefatos mágicos. Sem olhar, eu devo dizer se ele tem um prólogo. Eu creio que não, eu creio que ele tenha só a introdução mesmo do livro. Tem uma introdução só. Como eu falei, tem uma apresentação do livro. Então a gente tem só esse capítulo de introdução mesmo. Então aqui a gente vai ter todo o processo artístico de criação dos artefatos que foram usados no filme de Harry Potter. Esse é um dos livros que menos tem extra. Eu achei, assim, questão de extras, ele tá bem pobrezinho. Mas em compensação a gente ganhou imagens. E aqui a gente tem alguns esboços de como foi idealizado o filme A Ordem da Fênix, aquelas cenas dos jornais, como que o jornal estaria inserido nas cenas. Eu achei aqueles momentos sensacionais. Ele foi contando a história, foi contando o envolvimento do jornal, como que a mídia estava manipulando a situação, utilizando o jornal como parte da cena, e eu amei. A bateria tá piscando, vamos ver se eu vou conseguir gravar tudo. 11:13, como eu era antes de você. E eu devo dizer se tem epílogo. Sim, é quando ela vai abrir a carta do Will. É isso mesmo, epílogo, que é quando ela vai abrir a carta do Will. O próximo número é 2310, Uma Mente Brilhante, que é a biografia do John Nash, que inspirou o filme, que eu amo de paixão, e eu devo dizer que ele tá autografado. Claro que não, bem que eu queria. Próximo, 4:2, O Hobbit. E eu devo dizer se tem algum design nos números da página. Eu creio que não. Não, é simples mesmo. Bateria acabando, gente, sabe? Próximo número é 3212. E eu devo dizer se os capítulos têm algum design. Ele tem divisão, no caso dos capítulos, deixa eu achar aqui pra mostrar. Tem uns detalhezinhos, ó. São bem diferenciados os capítulos. Próximo número é 15:4. E eu devo dizer se tem algum agradecimento no livro O Juiz Paz na Roça, Quem Casa Quer Casa. Eu creio que não tenha.
Não tem mesmo. Não temos agradecimento. Próximo livro é o 2519 e é Um Dia do David Nichol, eu devo dizer quando ele foi publicado. Se eu não me engano foi em 2009. Isso, 2009. Yes! Próximo número é 4013 e o livro é Contos de Fadas e eu devo dizer em que ano que eu li. Se eu não me engano foi o ano retrasado, então 2017. Isso aí, acertei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!